E se eu te dissesse que eu tenho a poção mágica para fazer você aprender inglês? Fica comigo até o fim do vídeo para você entender um pouco mais sobre isso. Hello, my name is Rodrigo e no vídeo de hoje a gente vai falar de um grande truque para se aprender qualquer língua que seja. É um truque muito usado por poliglotas no mundo inteiro, tá? Por isso que eles aprendem 5, 6, 10, 15, alguns até 20 línguas diferentes. Você pode ter certeza que todos eles usam essa técnica e muito, e por isso que funciona e eles conseguem aprender cada vez mais e mais idiomas. Então qual é essa técnica, né? Qual é o grande segredo dos poliglotas? A técnica chama-se shadowing. Shadow significa sombra. Shadowing, sombreamento. E aí, como é que funciona? Como é que a gente vai usar isso na prática? Então, como é que funciona? Você vai pegar algum texto ou até mesmo alguma cena de algum filme ou de alguma série que você goste e vai ouvir ali aquele conteúdo durante alguns dias, tá? O máximo de vezes possível. Então, você vai pegar o texto, vai dar uma lida nele, vai ver ali algumas palavras que você não sabe ainda e vai ouvir o áudio daquele texto. E o mais importante, tem que ser um áudio falado por um nativo, tá? Não pode ser um brasileiro falando, ou você pedir, por exemplo, você tem algum professor, seu professor gravar para você. Tem que ser algum nativo falando. Você encontra vários e vários textos, assim, com nativos pela internet aí. Você vai começar a procurar textos com áudio, você vai achar milhares pela internet. Além, é claro, de filmes e séries, que você consegue achar tanto no YouTube, na Netflix, enfim, seja lá onde for, você pode pegar algum trecho de algum filme ou de alguma série que você goste e começar a ouvir aquilo ali. Então pega isso, vai lendo junto, começa primeiro só a ouvir. Então depois que você ouviu algumas vezes, começa a ler junto, tá? Com os atores ali, se for um filme ou uma série, lê a legenda junto. Se for o texto, vai lendo o texto junto com o áudio que você está ouvindo ali. E assim, quando você estiver ouvindo somente, você vai fazendo isso em momentos que você não tem que parar para fazer aquilo. Então, por exemplo, enquanto você estiver escovando os dentes de manhã, você coloca o áudio e vai ouvindo ali. Você não tem que parar o seu dia. De repente você fala, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Você realmente não precisa nem ter tempo. Você vai fazendo isso enquanto você já está com as suas tarefas do dia a dia ali em ação. Então, quando você estiver escovando os dentes, ou lavando a louça, ou indo para o trabalho, seja de carro, seja de ônibus, você coloca o fone de ouvido, ou voltando, ou na hora do almoço, ou quando você estiver tomando um banho, enfim. Nesses momentos em que você está fazendo alguma outra coisa, mas você não tem que prestar tanta atenção naquilo que você está fazendo. E aí, quando você já tiver escutado aquilo ali, vezes suficiente e lido junto, a ponto de você estar conseguindo falar junto com o áudio, essa é a hora que o shadowing entra em ação. Então você já vai saber aquelas frases ali e o que elas são, de tanto que você já ouviu. Então, se aparecer alguma estrutura parecida com aquela em alguma outra situação, você já vai estar conseguindo traduzir automaticamente. Esse já é o primeiro ponto, né? O que você faz antes do próprio shadowing já vai te ajudar. E depois, na hora que você estiver falando junto, você vai começar a perceber quando você fala alguma palavra diferente daquilo que você está ouvindo. Então, vai te ajudar na sua pronúncia. E aí você vai fazendo, até chegar uma hora que você está falando junto com aquele áudio, né? Ou com a cena, e falando basicamente do mesmo jeito que os personagens. É claro que com um sotaque diferente, mas falando as palavras corretamente. E aí você faz isso com um vídeo hoje, faz isso com um texto amanhã, e vai fazendo depois de amanhã, e depois. E vai chegar uma hora que você vai ter tanto conteúdo acumulado na sua cabeça que simplesmente, sem perceber, você aprendeu inglês. E o detalhe é que, como você está fazendo com algo que você goste, por exemplo, com um filme ou com uma série, vai ser um tipo de aprendizado, né, um tipo de exercício que você não vai estar nem sentindo que você está fazendo alguma coisa, se esforçando. Então é algo mais simples, mais fácil. E a sua mente vai ser mais receptiva para aquele tipo de conteúdo. Então você vai absorver expressões, frases e conteúdos de uma forma mais rápida. E esse exercício, você treina tanto o seu listening, quanto você está ouvindo, né, na primeira etapa, para você aprender ali o texto ou a cena. Você está treinando no seu reading, depois na segunda etapa, que você vai estar lendo junto enquanto você vai ouvindo. E você vai estar treinando o seu speaking, a sua pronunciation, que é na hora que você está falando enquanto você está ouvindo. Ou seja, a única coisa que vai faltar aí é o writing, é a escrita, que é algo que a gente vai desenvolver de uma maneira diferente. Ou você pode até ir ouvindo depois
e escrevendo. Então você vai estar praticando ali todas as formas diferentes de se aprender inglês. Então esse exercício ele é o mais eficiente, o melhor e o que a gente aprende mais rápido de verdade. Então eu quero que você faça isso agora. Já procure alguma cena que você goste ou procure na internet algum texto com áudio em inglês. Dá uma lida nele enquanto você vai ouvindo o áudio, vê a tradução, alguma palavra que você não sabe ali e começa a ouvir. Você vai perceber que no começo você não vai conseguir entender ele inteiro. Provavelmente você vai entender uns 50%, 60%, 70%, dependendo do nível de inglês que você tá. Conforme você vai ouvindo, você vai cada vez mais entendendo mais frases e palavras, até que chegar uma hora que você vai estar entendendo ali 80%, 90%. Aí você vai começar a ler junto. A hora que você tiver tudo decorado na sua cabeça, você vai começar a falar junto. E é nessa hora que a mágica acontece e você vai estar aprendendo inglês de uma forma mais efetiva. Da mais efetiva possível, na verdade. Então essa é a poção mágica para poder aprender inglês, ok? Se você gostou da dica, já deixa o like, se inscreva aqui no canal, porque eu estou sempre postando conteúdos não só como esse, mas também de expressões, phrasal verbs, vocabulários e muito mais. Compartilhe com seus amigos se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, se achou que essa dica foi útil para você e pode ser para eles também. And that's it for today. É isso aí por hoje. So see you.